O raciocínio popular é simples. Se nós humanos já pisamos na Lua e já colocamos nossos aparelhos voadores em Marte, Vênus e outros planetas mais distantes, por que os habitantes de outros mundos não farão o mesmo com a velha Terra cansada de guerra? No início, era apenas o céu e a Terra. Naquela época, o homem tinha uma visão ingênua e extremamente simplificada do universo. Ele acreditava que a Terra era plana e que as fronteiras do cosmos podiam ser estabelecidas pelo olho humano. Mas depois, ele descobriu que a Terra não era o centro de tudo. O Sol não passava também de mais uma entre as 100 bilhões de estrelas que existem na nossa galáxia. E que a nossa galáxia, por sua vez, era apenas uma entre as 10 bilhões que tinham sido descobertas pela ciência. O homem olha então para o céu e passa a se questionar: existe também vida inteligente em outros planetas? E como seriam essas civilizações? Elas seriam mais evoluídas científica e espiritualmente do que a nossa? Esses seres têm sentimentos iguais aos nossos? Eles conhecem a dor, o amor e a alegria? O homem hoje procura respostas para essas perguntas. Mas para algumas pessoas esse futuro está cada vez mais presente. O encontro com seres extraterrestres muda a vida de uma pessoa? Para responder a essa pergunta, a esteticista Maria Bianca nos convidou para assistir uma de suas aulas. Ela que ensina técnicas de controle da mente com tanta autoridade, há alguns anos nem sabia o que era isso. Testemunha de Jeová, apegada às crenças da sua religião, Bianca aprendeu a trabalhar com energias cósmicas depois de um encontro misterioso. Ela lembra de cada cena como se fosse um filme. Tudo começou na noite em que o carro parou no meio de uma estrada e ela levantou os olhos para o céu. E eu fiquei observando aquelas nuvens quando de repente eu vi passar uma luz que veio de uma para outra nuvem. Daí a pouco, numa baixada, teve assim um clarão muito grande, acompanhado de um som que eu pensei que era um relâmpago que tinha caído num fio de alta tensão, em função do som. Como eu não vi nada, porque só deu aquele clarão e apagou de novo, eu então me recostei no banco do carmanguia, né, que é um carro pequenininho, eu fiz assim para frente, para poder descansar. Quando eu fiz assim, que eu olhei, eu vi um todo apagado, assim, de metal mesmo, um negócio pesadão, vindo na direção do carro. Como eu não sabia o que era, eu achei que fosse um avião, e eu dei um grito para a pessoa que estava do meu lado, que um avião estava caindo e ia cair em cima da gente, na beirada da estrada. Nesse momento, a nave já estava acima do carro, entendeu? E eu senti o meu corpo tão leve que eu me senti como se fosse uma pluma. E eu me senti levantando como se eu fosse flutuar e virar dentro do carro. Então eu me segurei no banco para não flutuar, né? De repente, tudo escureceu. Bianca diz ter sentido o corpo pesado. O carro onde ela estava foi suspenso e em segundos ela se viu dentro de uma nave. Aí pouco depois abriu uma porta no fim daquela escada em cima e desceram então 2 rapazes. Viu e ouviu seres estranhos, mas não entendeu o que eles diziam. Saiu do carro e sentiu a ausência da gravidade. Eu me sentia como se eu estivesse crescendo e perdendo o equilíbrio. Os seres estranhos se aproximam e trazem um capacete, um tradutor eletrônico que permitiu que ela conversasse com eles. Então a primeira coisa que ele disse para mim foi: seja bem-vinda, qual o seu nome? Eu disse: eu sou Bianca, e você quem é? Ele disse: eu sou Carran. Falei: de onde? Carran de onde? Ele disse: de Clermer. Clermer fica onde? Ele falou: Clermer é uma terra que está numa distância ainda não conhecida do homem da sua terra. Quando alguém duvida da história que ela conta, Bianca pergunta: quem explica como o carro em que ela viajava
sumiu da estrada para só reaparecer 2 dias depois, em outro lugar, e a 300 quilômetros de onde estava. Status imediato de 3º grau, Bianca e Hermínio. Atenção, vamos agora para as cartas. Rigorosamente, as cartas vão ser respondidas agora. Alberto Cury, por gentileza. Telespectador Calixto Melo Dantas, Rua São Francisco, 100, Itapajé, Ceará. Pergunta: qual o obstáculo que Carran e seus amigos tiveram para desembarcar no nosso planeta e para se apresentarem publicamente? Quem vai responder? Pode responder, Pedro. Olha, eu acho que eles não têm nenhum obstáculo, assim, que diga que seja realmente um obstáculo, a não ser a preparação que eles estão fazendo no momento, para que num futuro bem próximo, então, eles possam descer sem pânico para nós. Por gentileza, outra pergunta do mesmo Calixto Melo Dantas. Já que o povo de Carran não esquece o passado quando volta com outra matéria, essa outra matéria pode ser um corpo de recém-nascido ou pode ser um corpo adulto? Hermínio. Ou Bianca. Olha, eu já respondi aqui uma vez essa pergunta que foi me feita, como seria, como seria a transferência da matéria, né? A perda da matéria e depois a reposição da mesma. E isto foi dito por ele, que eles, ao morrer, quer dizer, a perder a matéria, nós dizemos morrer, eles recebem nova matéria. Agora, eu não sei explicar se essa matéria é criança ou adulta. Por gentileza, se tem alguma resposta a dar ao Globo? Não, a resposta que eu tenho é a seguinte, é que o jornal o Globo disse de que Carran só não veio aqui porque o cachê é baixo, né? Mas sendo que, na realidade, se fosse o caso dele vir aqui, ele viria de graça, porque na terra dele não tem dinheiro, então ele não usa isso. Bem, amigos, vamos continuar respondendo as perguntas feitas para Bianca e para o Hermínio. Por gentileza, Alberto. Telespectadora Isaura Aparecida, Rua Cláudio Pinheiro 382, Caeté, Minas Gerais. Pergunta: há outros seres de outros planetas que não o de Carran aqui na Terra? Alô? Vai dar som para o Hermínio. Eu posso dizer que sim. Nós mesmos conhecemos outra pessoa além de Carran, chamava-se Zir. Ele serviu de intérprete entre Carran e nós. Ele traduzia para Carran as nossas perguntas, aquilo que Carran queria saber também. E, além disso, em outros programas anteriores aqui, vocês puderam ver de que o Pátero estava falando que deu carona a um homem na estrada chamado Alex, e que mais tarde, quando ele foi raptado por um disco voador, essa mesma pessoa a quem ele tinha dado carona estava dentro da nave e era um deles. Então, por aí nós vemos que existe gente deles aqui. E eu creio que muitas outras pessoas devem saber de mais coisas, apenas não relatam, talvez, porque tem medo de alguma coisa. Hermínio e Bianca, pode me mostrar o retrato falado, por favor? Pode explicar o retrato falado? Aí está o retrato falado. Vocês foram dando... Pode contar, Bianca, como é que foi feito o retrato? Olha, esse retrato aí nós fomos dando a característica e o senhor Antônio ali, muito habilmente, ele conseguiu o que de melhor já foi feito de Carran até hoje, de frente, né? Porque de perfil ele já tinha sido feito e inclusive está também muito bom. Mas, quer dizer, de frente foi a primeira pessoa que conseguiu realmente o detalhe dos olhos de Carran, que é muito impressionante porque os olhos dele é redondo e tem os olhos maravilhosos, viu, por sinal. Esse detalhe realmente é muito importante e ele conseguiu dar esse detalhe ali no desenho. Escuta, Bianca, existe alguma mediunidade no mundo do Carran? Olha, eu não sei te dizer, mas eu acho que não, porque pelas coisas que ele diz,
Então chega-se à conclusão que não, porque ele diz que existe um perfeito relacionamento entre a pessoa matéria e a pessoa espírito, no caso, a pessoa sem matéria. Mas isso se dá porque eles têm uma visão bem mais acentuada do que a nossa. Então, eles podem ver além da matéria. O raciocínio popular é simples. Se nós humanos já pisamos na Lua e já colocamos nossos aparelhos voadores em Marte, Vênus e outros planetas mais distantes, por que os habitantes de outros mundos não farão o mesmo com a velha Terra cansada de guerra? Ainda essa semana, uma esquadrilha foi noticiado de discos voadores, empolgou e assustou a população de Copacabana. Quando 2 seres humanos dizem que viram um disco voador, que viajaram nele, conviveram com seus tripulantes e têm provas para apresentar, o mínimo que podemos fazer é ouvi-los. É o que faremos agora através do programa Flávio Cavalcante. Hermínio e Bianca, 10 anos de casados, pais de 3 filhos. Há 2 anos vêm sendo entrevistados, estudados, testados, analisados sigilosamente por um grupo de especialistas da mais alta responsabilidade. Correto? Todos os que trabalham comigo sabem que eu sempre rejeitei, de certa maneira, o assunto disco voador. Objetos voadores não identificados, para admitir o tema neste programa, só mesmo em se tratando de um caso excepcional. Hermínio e Bianca, o que é que vocês estavam tentando fotografar quando o seu negativo fez estes registros? Pode mostrar? Eu estava tentando fotografar a nave. O tripulante permitiu que eu batesse uma fotografia assim que ele partisse com a sua nave. E então, naquela afobação, naquele momento que eu não esperava, eu não tenho prática de fotografias e comecei a bater as fotografias do disco. Ele acendeu o seu campo de força e então foi levantando o voo, aos poucos foi subindo, ficou incandescente, como mostra a fotografia, e eu de dentro do carro, ele não permitiu que eu saísse do carro. De dentro do carro comecei a bater uma sequência de fotografias, tentando ligar a distância em que o disco estava subindo com o chão. E parece que eu não consegui o meu intento, porque quando eu mandei revelar as fotos, revelou aonde? Eu levei essas fotos aqui em Madureira para um fotógrafo revelar, mas ele devolveu os negativos dizendo que tinha entrado luz no filme. Eu não dei muita importância a isso e abandonei essa ideia. Não tinha saído a nave, então eu achei que não tinha importância esse detalhe. E tempos depois eu fui visitado por um pesquisador. Não precisa dizer o nome, depois eu não vou dizer o nome dele, exato. E esse pesquisador, assim, casualmente viu os negativos na mão do meu neném brincando. Ele olhou, pegou os negativos, olhou, perguntou o que era. Eu falei, bem, esses são os negativos do meu encontro com o disco voador. Ele disse, mas você não mandou revelar isso e não tem as fotos? Eu disse, não. O fotógrafo disse que entrou luz no filme. Ele disse, não, me dá isso aqui, isso é de real importância. Então, segundo as conclusões dele, ele disse que essas fotos, que eu tinha feito uma série de fotografias de muita importância, porque eu fotografei a luz do disco. Com o relatório sobre esses fenômenos luminosos, eu tenho aqui um relatório de 6 páginas, senhoras e senhores, escrito por um dos cientistas que estão estudando o caso de Bianca e Hermínio. Uma cópia desse relatório ficará à disposição dos estudiosos, jornalistas e interessados que queiram se comunicar com a minha produção. Por favor. Bianca, você e seu marido não terão sonhado ou imaginado tudo isto depois de terem assistido a filmes como Guerra nas Estrelas, Contatos Imediatos do Terceiro Grau, por exemplo?
Bem, não, porque isso se deu há quase 3 anos atrás e o filme só está aqui no Brasil agora, né? Pelo menos na época eu nem sabia se já existia filme desse tipo. Exato. E, Hermínio, no dia 12 de janeiro de 1976, viajando do Rio para Belo Horizonte, por que você parou perto de Matias Barbosa? Eu parei porque meu carro estava entrando fumaça dentro do carro. Havia um escapamento e um buraco no assoalho do carro, era um Carmanguia 1965. Eu senti os olhos ardidos, então encostei o carro no acostamento e pedi a Bianca para que tomasse conta naqueles momentos em que eu estava descansando. Apenas isso. Sim, Bianca, como você viu a nave e como você, com carro e tudo, entraram na nave? Bem, eu antes de ouvir a luz, eu pensei que fosse um balão, sabe? Então, não me preocupei com aquilo, ainda fiquei admirando muito, porque o balão estava muito bonito. E ela veio chegando, até que se apagou, e eu não vi mais. E de repente ela acendeu assim rápido, sabe, um facho de luz rápido. Sim. E logo assim ela se apagou e veio para cima do carro. Eu pensei que fosse um avião e dei um grito dizendo que um avião estava caindo em cima do carro. Ele sentou e nisso a nave parece que sugou o carro. Você tem essa impressão que aconteceu? Eu tenho essa impressão. Porque quando você... Foi uma espécie de vácuo, entende, que deu, porque eu me senti leve, eu tive a impressão que ia virar de cabeça para baixo dentro do carro. Sim. Tá? E logo depois uma pressão e uma tremenda escuridão, entende, e nós não vimos mais. Assim, por gentileza, quem é Carran? Carran é um dos tripulantes. Como eram? Gente como nós? Gente alta, morena, do cabelo preto e os olhos verdes. Sim. Alguma roupa especial? Ele estava usando macacão. Macacão. Eles eram todos muito parecidos uns com os outros? Sim, muito parecidos. Eles quando estão juntos, a gente tem a impressão que são gêmeos. Eram todos do sexo masculino? Não, havia também uma mulher. Bonita, feia, alta, baixa? Não, ela também era alta e muito bonita, mas porém bem feminina, tendo os mesmos traços dele, morena, os olhos verdes, cabelo preto. Nós sabemos que esses desenhos foram feitos pelo método do retrato falado. Vocês descreviam e um desenhista técnico em Belo Horizonte, se não me engano? Não, aqui do Rio. Do Rio. Ia dando a forma. Hermínio, muito rapidamente, pode dizer o que significa cada um deles, por gentileza? Pois não. Pode falar. A câmera está focalizando. As fotografias em cima, não é? As fotografias foi do nosso encontro. Ali mostra uma sequência, vocês podem notar a luz acima do carro e o reflexo no retrovisor do carro. Uma fotografia que tem abaixo, avermelhada. Essa foi uma das fotografias que mostrou à luz o campo de força deles, né? E ela vai mudando de tonalidade. Aquela fotografia ali que tem a luz pela metade, é próxima à vermelha, né? Ali mostrou que a luz deles vai até onde eles querem. Eu pediria a gentileza de você caminhar até lá e mostrar. Pois não. Por favor. Pois não. Por gentileza, Hermínio. Eu digo esta fotografia aqui, né? Exato. Aqui o cientista que está fazendo o estudo das fotos mostrou que a luz dele vai até aonde eles querem. Sim. Até onde eles querem. E a luz também não dá sombra. Vocês podem ver que há arbustos aqui atrás e em algumas fotografias, né? Como, por exemplo, como aqui nessa daqui, o arame farpado não aparece. Nessa daqui apareceu apenas o pau da cerca todo iluminado. E as folhagens não são quase nem vistas e nem o arame farpado. Então, ele acha que isso é de alto significado para a ciência ufológica, né? Por gentileza, Bianca, todos que dizem ter tido contato com viajantes extraterrenos afirmam que falaram por telepatia. Foi assim com vocês também? Não foi. Como é que foi que eles falavam com você? Foi através de aparelho e capacetes. Tinha uma máquina que traduzia, que inclusive está ali, o desenho dela, entende? Os capacetes foram ligados àquela máquina e eles falavam, a máquina dava a tradução e vinha em português. E nós falávamos e acontecia o mesmo. Eles ouviam no idioma deles. Você teve medo? Muito. Chorou? Demais. Gritou? Também. Eles são amáveis? São.
são muito amáveis. Vocês comeram durante a permanência de vocês no disco voador? Comemos. E beberam? Também. O que? Água? Não, era um líquido assim, tipo um óleo, e com um gosto que eu digo indefinido. Sabe por que indefinido? Porque ele tinha gosto de tudo, sabe? Ele tinha gosto de sal, açúcar e outras coisas. Mas porém a gente não sabia realmente o sabor. Era ruim, sabe? Não era bom não, era muito Havia ruim. um banheiro na nave? E olha, se havia eu não vi, sabe? Muito embora se eu quisesse ir ao banheiro. Mas quando eu estava para ir ao banheiro, então me deu um sono, sabe? Eu dormi. E quando eu acordei, eu não estava mais com vontade no banheiro. Então eu não sei se tinha banheiro lá dentro. Vocês foram embarcados aonde, hein? Em Matias Barbosa? Matias Barbosa. Quando voltaram à terra, onde estavam? Para lá de Lafayette. Para lá de Lafayette, não entendi. É muito estado longe? de Minas já. É, Minas Sim, mas Gerais. é muito longe de Matias Barbosa? Aproximadamente uns 200 quilômetros. E aí, vocês tinham relógio, vocês viram as horas? Que horas aconteceu isso, Bianca? Isso aconteceu mais ou menos às 11h30 da noite. 11h30 da noite. Que hora vocês voltaram? Era quase meia-noite. Quase meia-noite. Então, nós ficamos assim, sem saber o que tinha acontecido, porque o relógio estava marcando quase meia-noite. E somente num posto de gasolina é que ele foi ver se o relógio estava certo, o relógio do carro. Quanto tinha transcorrido, hein? Eu perguntei ao bombeiro quantas horas. Que bombeiro é esse? O bombeiro, eu cheguei no posto de gasolina, mandei no posto de colocar gasolina. gasolina no carro. E enquanto ele colocava a gasolina, eu conversei com ele. Ele disse assim, quantas horas? Ele estava sem relógio. Ele disse, bem, é quase meia-noite. Bom, o relógio do carro marcava aproximadamente essa hora e eu parei mais ou menos entre 11h15, por aí assim, em Matias Barbosa. Como eu poderia estar naquele local, naquele horário? Aí eu perguntei, que dia é hoje? Ele disse, bem, se já passa da meia-noite, é dia 15. É dia 15, é quinta-feira. Então aí chegamos à conclusão da noção do tempo que passamos lá, né? Hermínio, que efeito imediato essa aventura teve sobre sua mulher, Bianca? Bianca, ela, com o transcorrer assim dos dias depois que voltou da nave, ela ficou gaga. Eu ela fiquei muito gaga, sabe? Então hoje eu falando demais, falando Exato, de pouco, mas lá dentro, quando eu entrevistei, você estava muito mais gaga do que está agora. É, porque agora eu tomei um calmantezinho para relaxar. Vocês voltaram a ter outros contatos com o Carran? Sim, voltamos um ano depois, ele marcou de vir e veio. Existe gente de outros planetas morando na Terra? Nós encontramos com um aqui, que ele disse que estava aqui há 2 anos. E essa pessoa, ele foi quem serviu de intérprete no segundo encontro com Carran. Existe gente da Terra morando em outros planetas? Carran disse que sim. Por gentileza, Pois não. eu queria esclarecer ao público o seguinte. Esses dois, eu não posso, no momento, dizer quem são. Isto é, eles são duas criaturas, a mim me parece, muito bem educadas. Eles são muito bem empregados. Eles trabalham numa firma. Eu sei qual é a firma. Cada um ganha muito bem. Tem filhos. E tem muitos amigos, muitas relações de amizade. Tem muita gente dizendo da seriedade dos dois. Eu não estou dando cobertura ao caso. Eu estou explicando o caso a vocês. Agora, a realidade é que em Moscou estão gastando milhões e milhões em pesquisa de disco voador. E levam a sério qualquer testemunho. Nos Estados Unidos, milhões e milhões de dólares. Aqui, nós levamos sempre um deboche. Como eu também levo. Aliás, quero deixar bem claro com o público que quando me trouxeram o caso, eu rejeitei logo o caso. Depois que os conheci pessoalmente e que minha equipe fez uma verdadeira sabatina com eles, é que vimos a seriedade dos dois. Então não estou apresentando, inclusive vou colocá-los à disposição da imprensa domingo que vem. Qualquer pessoa pode fazer qualquer tipo de pergunta. Agora eles estão sujeitos a uma comissão técnica, não é? De estudiosos. Estão estudando vocês há quanto tempo? Há 2 anos e meio. Há 2 anos. Então vejam vocês, é raciocínio claro. Se eles quisessem publicidade, por que esperar 2 anos? Há 2 anos eles estão numa determinada universidade, não estou autorizado a revelar, sendo pesquisados, e na conversa que a gente teve com eles, a gente teve toda a equipe, nós ficamos sentindo que eles são honestos na maneira de narrar o caso. Não há nada muito fantasia, entende?
Por gentileza, você se sentou onde quando entrou no disco? Em uma poltrona que eu, quando cheguei, eu achei que era uma mesa, sabe? Eu pensei que fosse uma mesa, porque ela era muito alta, e redonda e grande, então, e retinha em cima. Então eu pensei que fosse uma mesa, o rapaz chegou, me sentou ali, ela afundou e se amoldou o corpo perfeitamente. Você ficou nesse disco voador o tempo todo ou passou para outro? A impressão que eu tive, no início eu não sabia que era disco voador, eu só fui saber que era disco voador quando nós descemos daquele local onde nós estávamos. Onde estava o carro? Exato, onde estava o carro dentro do disco, para um local em que, muito amplo, a Bianca chama de hangar, esse é o local de hangar. Ali estavam estacionados alguns objetos semelhantes àquilo que eu já havia visto em jornais, discos voadores. Foi aí que nós atinamos, eu falei com a Bianca, Bianca, isso é disco voador. Foi quando ela quase desmaiou ali de susto, né? Porque eu disse, nós não vamos mais voltar para casa. E nossos filhos, como é que vai ser? Era essa a impressão que nós tínhamos sobre o disco voador. Em casa, está tudo bem com vocês? Tudo bem. Tudo ótimo. Tudo bem? Tudo bem. Não tem problema em casa? Não, nenhum. Nenhum? Nenhum problema Os entre filhos nós, não. receberam bem? Ah, muito bem. Aliás, as minhas crianças já viram e já sabem de tudo. Eles Vocês conhecem voltaram disco a ver o voador. disco voador? Ah, sim. E na companhia de outras pessoas? Bem, outras pessoas já viram junto conosco, entende? Sim. Já viram Mas esse disco vocês tiveram? esse disco. Ele voltou, esse disco? Voltou? Escuta, é verdade que ele disse coisas terríveis para você? Que você não quer revelar, eu sei. Mas Não, ele disse coisas que parece que você Não, teria dito à minha equipe que não é melhor não dizer? Não, ele não disse nada terrível. Ele, aliás, é uma pessoa muito gentil. Não, terrível no sentido de dizer do nosso mundo. Bom, não precisa dizer. Ele teria dito alguma coisa que parece que assustou vocês. Hã? Bom, não quer dizer, não diz, porque não estava combinado. Tá? É o seguinte, eles teriam feito declarações que eles não querem dizer para não causar um impacto muito grande. Eles são sérios, até onde a gente pode sentir como repórter, como jornalista. São duas pessoas sérias. Não são palhaças, não estão atrás de publicidade, não me pediram nada. Todas as emissoras de televisão correram para ele. Querem ver? Os senhores receberam uma proposta para outras estações? Não precisa citar. Durante todo o tempo nós fomos procurados por algumas equipes, né? Sim. Nada, Bianca? Você recebeu alguma proposta? Foi algumas, mas nós fomos embora do Rio, né? Pra Belo Mas vocês Horizonte. nunca exploraram isso? Não. Nunca exploramos. Vocês estão esperando o quê? O resultado dessa comissão técnica, digamos? Sim, São professores? São professores, são físicos, são... Já veio gente estrangeiro para ver vocês? Sim, já veio, mas ele não nos viu não, sabe? Porque nós saímos fora. Vocês tinham medo do ridículo, certo? Fala a Sim, verdade. aliás, é um assunto muito melindroso. Exato. E fica meio chato, assim, até pra gente dizer, né? Porque as Exato. pessoas costumam rir muito. Exato. Inclusive, muitos já riram e eu concordo com eles, porque se alguém tivesse vindo dizer a mim antes, eu também riria. Não acreditaria de maneira nenhuma. Mas você sabe que existe todo um mundo de livros escritos sobre isso, depoimentos de grandes homens, de grandes cientistas e tal. Sim, Então eu sei disso, mas acontece que Sim, antes... quando chega na gente a coisa é Não, diferente. antes também a gente nem lê esse tipo de livro, não líamos, porque... Nunca se ligaram desse assunto. Não, por causa da crença deles, sabe? Que crença? Também nós Sua agora- religião não permitiria isso? No momento... Não? No momento não. Eu prefiro não citar a religião. Pois não. Tá? Ok. Muito obrigado. E eu